corpo da mulher é altamente sexualizado. Sim. Né? Ao longo da história, a gente teve vários padrões de corpos que foram considerados bonitos ou feios. Hoje, a gente vê o mercado indo para vários caminhos. Né? Você é professora de geografia, obviamente, você sabe muito melhor do que eu do que isso. Mas o comércio está se aproveitando de vários fatores, né? De inclusão social, mas eles acabam se aproveitando. Né? Ok, mas, enfim, isso aí é outra discussão. Porém, há uma sexualização também do corpo da mulher gorda? Então, eu acho que é uma sexualização do corpo da mulher no geral. Eu acho que as pessoas têm aquela máxima de achar que o corpo da mulher é público. Que o tempo todo que a pessoa pode dar opinião sobre o corpo da mulher. O que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, como ela tem que ser, como ela tem que se vestir, o que ela tem que usar, o que ela não tem que usar. Entendeu? Então, eu acho que o corpo da mulher, não só o corpo da mulher padrão, ou da mulher gorda, ou da mulher muito magra, enfim. Todos os corpos das mulheres, eles são sexualizados e as pessoas acham que esses corpos são públicos. Né? Passa aí, Júlio, para mim, por favor. Então, essa questão de achar que o corpo da mulher é público é questão histórica, né? É uma construção. Pode passar para o próximo. É uma questão de uma construção do capitalismo, né? Eu estou aqui com um livro, a gente falou que a gente vai deixar algumas indicações de livros para vocês, e quando a gente estava conversando sobre a pauta, né, a gente falou assim, não, então vamos fazer alguns recortes, do que cada um se sente à vontade para falar um pouco, e aí eu falei que eu gostaria de falar sobre essa questão da gordofobia e a pressão estética, porque eu passo por isso, né, eu como mulher gorda, e é claro que eu nunca fui, né, eu nem sempre fui desconstruída como eu sou hoje, né? Eu acho que a gente vai se desconstruindo ao longo dos anos. E muitas coisas fizeram que eu mudasse meus pensamentos. E a leitura de alguns pontos e seguir pessoas com quem eu me identificasse, né? De corpo, de moda, enfim, também foi importante para minha desconstrução. E um dos livros principais para minha desconstrução foi esse aqui. Eu acho que muita gente deve conhecer, que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. É um livro maravilhoso, a gente também deixou ele indicado, né? É um livro maior, tá? Mas ele também não é difícil de ler. Ele é um livro dos anos 90, ele é um livro dos anos 90, mas que sofreu algumas atualizações aí ao longo dos anos, mas é um livro maravilhoso que coloca justamente, a primeira parte do livro, ele fala justamente sobre a questão do corpo da mulher e como capitalizar o corpo da mulher para poder dominar. Então, eu trouxe até um trecho que eu gostaria de ler, um trecho curtinho do livro, que fala justamente sobre isso. O trecho fala o seguinte: a beleza entre aspas, é um sistema monetário semelhante ao padrão ouro. Como qualquer sistema, ele é determinado pela política. E na era moderna, no mundo ocidental, consiste no último e melhor conjunto de crenças para manter intacto o domínio masculino. Ao atribuir valor às mulheres numa hierarquia vertical, de acordo com o padrão físico imposto culturalmente, ele expressa relações de poder, segundo as quais as mulheres precisam competir de forma antinatural por recursos dos quais os homens se apropriaram. Então, a questão dos corpos, né, de você determinar um padrão, que o padrão, né, quando a gente, eu acredito aqui que todos nós, né, fomos crianças e adolescentes nos anos 90, né, a gente passou pelo cruel anos 90, principalmente quem foi mulher aí, né, aquela padronização cruel que era escancarada, sendo jogada na nossa cara domingo à tarde na televisão, né, sobre a hipersexualização do corpo da mulher. Então, tinha aquele padrão, né, do 90, 60, 90, 90 de busto, 60 de cintura e 90 de quadril, né, então aquele corpo violão. Então, essa pressão estética era muito jogada no corpo das meninas desde muito nova. Eu sempre sempre sofri essa opressão, né, porque eu nunca fui padrão, né? Eu já fui mais magra do que eu sou hoje, mas eu nunca fui uma mulher padrão, né? Eu nunca fui uma menina padrão. E quando nos anos 90, a gente era uma menina, era uma criança. E com 7, 8 anos, eu já era cobrada, né? Por fazer dietas mirabolantes, pela alimentação, né? Por tudo isso. Então, eu acho que essa pressão, ela existe desde sempre. E você estava falando, Júlio, da sexualização do corpo da mulher. O corpo da mulher gorda também é sexualizado, porque existem os fetiches.
né? E também tem a questão da solidão da mulher gorda. Muitos homens têm o fetiche de ficar com uma mulher, né? Até acham interessante, né? Porque vê beleza, né? Porque os corpos são bonitos, são diferentes e bonitos pelos que eles são. Então, vê beleza naquela pessoa, se identifica, mas muitas vezes esse homem tem vergonha de apresentar essa mulher, né? Tem vergonha de chegar e falar assim, essa aqui é minha namorada, essa aqui é minha esposa, né? Então, acaba gerando, né? Isso também vai muito para o lado da questão da mulher negra, mas aí acho que a Fernanda vai falar muito melhor sobre isso, óbvio. Né? Mas eu falo quanto mulher gorda, a questão da vergonha, porque eu já passei por algumas questões relacionadas a isso. Né? Hoje todo mundo sabe que eu sou casada, enfim, mas eu já passei por outros relacionamentos no qual os homens tinham vergonha, né? Achavam interessante ficar comigo, se sentiam bem ficando comigo e tal, tinha uma afinidade boa, mas na hora de chegar e me apresentar como uma companheira ali, né? Com a pessoa que estava com ele não vou apresentar para os meus amigos, né? Tirava o corpo fora da apresentação. Ok? Então, essa pressão, a gente tem que, primeiro de tudo, diferenciar a questão da pressão estética e da gordofobia. Eu não vou aprofundar muito a questão da gordofobia aqui, mas eu vou falar mais sobre a pressão estética em si. Você quer falar alguma coisa, Júlio? Pode passar, por favor. Não? Não, só falar que a gente vai futuramente fazer uma só com gordofobia, né, Pri? Aí a gente vai aprofundar muito mais essa discussão. Mais, né? Aqui é sobre a questão da pressão estética mesmo. Né? Essa pressão estética, ela existe, né? Desde sempre. E nos anos 50, né, ela começou a ser capitalizada. Então, porque uma mulher insatisfeita, ela começa a se preocupar, né? A Naomi Wolf, ela fala isso no livro, né? Conforme você vai lendo esse capítulo, você vai observando. A indústria da beleza hoje movimenta milhões de dólares pelo mundo. Né? Eu trouxe até alguns dados em relação a cirurgias estéticas, que a gente já vai ver. Então, a questão da indústria da beleza, ela é uma forma de opressão da mulher, né? Você determinar padrões, que a mulher tem que ser magra, que a mulher tem que ser depilada, que a mulher tem que ter cabelo liso, que a mulher tem que ter o cabelo de determinada cor, que o nariz tem que ser de uma forma. Então, essa forma, né? Essa forma de oprimir o corpo da mulher vem desde sempre, né? E foi muito, e aumentou muito a partir dos anos 50. Eu trouxe aqui alguns exemplos de capas de revista, né? Que trazem dietas milagrosas, né, como só o corpo magro fosse um corpo belo e um corpo saudável, né, desafio de menos 10 quilos, 12 quilos mais magras, tomando um chá de não sei o quê, né, aqueles milagres, toma uma cápsulazinha que você vai emagrecer 10 quilos em uma semana, e aí a gente começa a questionar, eu acho que a Joana depois pode falar um pouco sobre isso, sobre a questão de que o corpo magro, ele nem sempre é um corpo saudável, e o corpo gordo nem sempre ele não é um corpo saudável. Né? A gente pode ter pessoas gordas saudáveis, que praticam atividades físicas, que se alimentam bem, e corpos magros que têm uma série de deficiências, uma série de problemas, faltam várias questões ali, e você fica muito refém dessa questão, né, de padronizar. Eu sigo até umas pessoas, eu sigo uma menina no Instagram, que ela passou por um câncer, né? Superou e tal, mas ela passou por um câncer agressivo, passou por um processo de quimioterapia, e ela falou que emagreceu muito, óbvio, né? Um processo muito agressivo ao corpo. E as pessoas elogiando o corpo dela, falando que ela estava magra, que ela estava linda, e ela falando, gente, eu estou magra porque eu passei por uma doença, né? Eu passei por algo ruim. Essa minha magreza não é uma magreza saudável. Então, vocês não têm o direito de ficar, né, associando a magreza à beleza, porque nem sempre a magreza é o belo. Né, a questão de você estar saudável. E passa aí, Júlio, para a gente poder ver esses próximos dados aí, que eu achei bem interessante. O Brasil... Oi. Pri, eu acho muito legal a gente pensar também a respeito de como esses discursos adoecem as mulheres, né? A anorexia, a bulimia, as dietas, né, que se fazem, que são dietas absurdas, depois gera compulsão alimentar, que é uma questão também muito importante. Porque mexe não só com o físico, mas também com o psicológico, né? Isso. Que a gente todo se sente pressionada, né, a manter um corpo de um determinado padrão. Então, e eu vou acrescentar uma coisa aqui rapidamente, perdão de cortar, antes que eu esqueça aqui, é que essa é um ponto social que lucra muito. Porque eu te vendo, eu estava falando isso hoje com meus alunos do 8º ano.
Eu te vendo como saudável você tomar whey, você tomar pozinho, você tomar conservante, aromatizante. E aí o saudável é o corpo da Juju Salimene, que não come fruta há X anos. Porque fruta engorda. E aí... Da Graciane, que não consegue nem engravidar, gente. Elas não menstruam, porque elas não têm hormônios suficientes. Então, olha isso. E esse corpo, se você botar um corpo normal e um corpo da Juju Salimene, elas são as saudáveis. E isso é lucrativo, porque se você botar assim, suplementos no Google, você vai ver milhares de sites vendendo suplementos. E aí, isso não vai lucrar para a galera que é fitness, isso lucra para a galera que acha que aquele corpo é um corpo saudável. E aí eu preciso ser saudável, preciso não comer, vou tomar pozinho. E aí isso gera todo o problema psicológico que a gente tem por trás desse corpo, que é um padrão estético inalcançável, porque ele não é um padrão estético que acontece numa frequência populacional muito alta, e é um padrão hormonizado, e é um padrão com pozinho, e é um padrão com um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo. Oi, fala, Júlio, fala. Não, só queria complementar o negócio que a Joana falou, e aí falando como essa questão do machismo é extremamente tóxico, inclusive para homens. Agora, não sei se a Joana já reparou isso, mas está uma moda de também vender hormônio para o homem tomar. Assim, aí eu estou vendo algumas pessoas, já vi pessoas extremamente saudáveis, normais, jovens sem nenhuma deficiência, tomando hormônio naturalmente para poder, enfim, ganhar corpo mais rápido, para poder... E, assim, não tem explicação para isso, lógica, né? Então, eu passei por muitas pressões ao longo da vida, né? E teve uma que eu fui muito cruel com o meu corpo. Eu tenho hipotiroidismo, então, até a gente descobrir qual é a disfunção que a gente tem, a gente passa por diversas modificações. Então, eu engordei durante um período e aí descobriu, pronto, tem hipotiroidismo, vamos tratar, é uma doença simples, vamos tratar. E aí, o que aconteceu? Eu entrei numa neura de que eu queria emagrecer a qualquer custo e também por conta de uma pressão familiar, eu comecei a tomar um remédio aqui, que óbvio que eu não vou falar o nome, mas é um remédio bem famoso para emagrecimento. E aí, eu emagreci muito rápido. Eu tive assim, emagreci 10 quilos em 2 meses. Foi um emagrecimento, assim, visível, e todo mundo elogiando e tal, e aquela questão da vaidade, você tá se sentindo super bem e tal. Mas eu, por dentro, estava destruída. Depois que eu fiz um exame de sangue para ver, eu estava com várias taxas alteradas, eu não estava nada saudável, porque era um remédio que eu não conseguia me alimentar. Tudo que eu comia, eu colocava para fora. Eu não conseguia comer nada que tivesse o mínimo de gordura, por mais que fosse uma gordura saudável para o corpo. Então, eu acabava, eu estava desnutrida, né? Eu não estava saudável, nem beber água eu conseguia. Então, eu estava, né, passando por uma parte de desnutrição e desidratação. Então, não é interessante, a gente tem que começar a parar nessas questões de emagrecimento a todo custo. Eu não estou falando aqui que você, não, então eu não gosto do meu corpo, eu quero emagrecer e tal, eu não posso fazer isso. Óbvio que você pode. Você pode querer emagrecer, mas procura a consulta, que a Joana está falando, né? Procurar um médico, né? Você não engordou, né, 30 quilos, 40 quilos em 6 meses. Óbvio que não. É um processo que vai acontecer de uma forma lenta. Então, se você não está satisfeito com o seu corpo, procure ajuda médica, porque a alimentação saudável, gente, é independente do corpo que você tem. Você ser gordo, você ser magro, você tem que manter uma alimentação saudável para você conseguir fazer as coisas da sua vida, né? Todo mundo sabe que o professor tem uma rotina, né, super maluca. O dia que eu não me alimento de uma forma correta, eu fico mais cansada, eu fico com mais sono. Então, você se alimentar corretamente, praticar uma atividade física, é para você viver, independentemente do corpo que você tem. Então, quando eu vou à academia, ou assim, eu já passei por várias situações em sala de professores de estar comendo uma fruta, ou estar comendo alguma coisa um pouco mais saudável e tal, fala assim, tá de dieta? Tá fitness hoje? Não, gente, só tô seguindo uma alimentação que todo mundo deveria seguir, né? Eu não me alimento de hambúrguer e pizza todo dia, né? As pessoas acabam julgando o corpo da mulher, julgando o corpo gordo, tudo mais.
Muito mais, né? Eu acho assim que a nossa vida corrida, às vezes, não dá para a gente se alimentar direito, mas a gente tenta da melhor forma. Então, só para a gente não alongar muito esse assunto, que a gente vai entrar no papo da gordofobia num outro momento, eu trouxe esses dados que são bem alarmantes, a questão da pressão estética, né? O Brasil é o segundo país que que realiza mais cirurgias estéticas no mundo, né? Os Estados Unidos é o primeiro ainda, né? E o Brasil é o segundo. Então, tem um gráfico aí que eu acho que não estou lendo direito, mas são as 15 cirurgias plásticas mais feitas no Brasil. Então, tem rinoplastia, tem silicone, tem lipo, né? E muitas vezes essas cirurgias são feitas por pessoas que são consideradas padrão. E muitas vezes são cirurgias que não são cirurgias necessárias. Eu não estou falando que você precisa fazer uma rinoplastia porque você tem um desvio de septo e é para uma questão de saúde. Não. Estou falando, não, que eu quero ter um nariz mais fininho. Aí a gente já coloca a questão do padrão europeu, né? De você não ter... Porque o brasileiro, né? Às vezes tem um pouco o nariz mais largo, maior, né? E a questão, eu não quero ter aquela pochetezinha que fica aqui embaixo, né? Tem blogueira que vende essa máxima, né? Eu emagreci só com comidinha da terra, né? Só vou deixar aí o shade, né? Como o Stephanie fala, né? Deixei o shade aí, né? Das blogueiras da comidinha da terra. E a blogueira fez vários procedimentos estéticos, né? Tem um acompanhamento, assim, diário e joga isso, né? Para meninas de 14, 15 anos que se sentem influenciadas. Passa aí, Júlio, que eu trouxe esse dado, que como a gente está com um público mais adolescente... Galera trabalha com nomes, hein? Aí, ó. Galera trabalha com nomes. Deixa eu só fazer um abraço aqui rapidinho. Eu sou a Ariana, eu boto logo o nome. Que perguntaram aqui o que é ninfoplastia. Gente, a ninfoplastia é uma cirurgia para corrigir a vulva. Então, os pequenos e os grandes lábios. Então, inclui cortar os pequenos... Corrigir entre aspas, tá, gente? Por que não... as pessoas estão operando a sua por causa dos outros? E só quem olha a sua todo dia é você. Então, gente, é lipo sem da parte contar da vulva, os cosméticos que apareceram agora para usar na vulva. Clareadores, umas coisas absurdas. Perfume, sabonete, e acho que a Joana pode falar que isso, né, se você usar em grande quantidade, prejudica, né? Gente, destrói. Gente, vagina, vulva, tem que ter cheiro de vagina, vulva. Aroma de rosa, cheira uma rosa, tá bom? É isso, basicamente. Gente, eu não sabia de nada disso. Mas é isso mesmo. Eu não sabia de nada disso, gente. É isso, Júlia, é sério. Júlio, se você parar de gravar, falarei coisas piores. Mandei a gravação. E aí, continuando, essa pressão estética na adolescência fez aumentar o número de cirurgias plásticas em 141% em 10 anos. Né? Eu, uma vez, tive uma aluna que ela sumiu da minha aula. E aí, quando eu perguntei por que... você sumiu? Você voltou porque... porque eu tirei licença de 15 dias porque eu fui colocar silicone. Ela tinha 15 anos. 15 anos, ela tinha colocado silicone. E aí, né, o nosso corpo, ele muda até, né? Tem mulheres que mudam até 20, 21 anos, nosso corpo ele ainda está, né, formando. E com 15 anos colocou silicone. Eu já tive alunas que fizeram rinoplastia e não pela saúde, não, por uma questão estética, uma pressão estética. Então, esses dados em relação à aparência ainda é muito forte, né? 75% dos jovens, eles querem obter a magreza a qualquer custo, né? Hoje em dia, eu já vejo, né? Eu penso, na minha época de adolescente, vou fazer 32, então há 15, 16 anos atrás, a pressão era muito maior, né? E olha que eu nem vestia o tamanho de roupa que eu visto hoje. Hoje eu sou uma pessoa que visto 48, 50. Quando eu era adolescente, eu usava tamanho 42. 42. Que para brasileira é o tamanho natural. Eu era um corpo, eu encontrava roupas em lojas de departamento, muito simples. E eu era a pessoa gorda da sala, né? Eu era gordinha, então eu era usada como ponto de referência. E você, então, imagina isso na cabeça de uma adolescente, né? Onde você tinha corpos padrões muito, muito visíveis, ok? Então, o que acontece? Passa aí, Júlio, por favor. Fechei. Então, o que acontece?
essa pressão estética, ela é muito danosa. Mas muitas pessoas acabam falando, eu sofri gordofobia. Mas muitas vezes as pessoas não sofreram gordofobia, elas sofrem a pressão estética, né? De você ter um corpo mais magro. Porque a pressão estética é você ainda encontra roupas em lojas de departamento, você consegue se locomover pela cidade, você consegue ir num bar ou num restaurante sentar numa cadeira. A questão da gordofobia é a perda de direitos sociais. Né? Na Constituição você diz que todo mundo tem direito, né, de ir e vir. E essa locomoção ela fica muito limitada para os corpos gordos. E eu falo isso sendo uma pessoa gorda menor. Então, né, eu falei que eu visto 48,50, eu ainda consigo encontrar roupas em lojas de departamento normal, assim, Renner, C&A, então essas lojas já estão aumentando um pouco a sua numeração, um pouco, tá? Elas estão começando o processo de inclusão, elas ainda não são lojas inclusivas. Mas corpos gordos maiores têm outras dificuldades. E quando esses corpos expõem as suas dificuldades, então as mulheres gordas, né, expõem os seus corpos, elas são sempre julgadas, né? A gente vê aí a Thaís Carla, que foi dançarina da Anitta e tal, né? Vira e mexe, surge uma polêmica com ela, falando, né, algum humorista, entre aspas, acha que pode fazer piada com o corpo dela, né, a forma dela dançar, a forma dela se vestir, a forma dela amar, porque ela é uma mulher gorda, que é casada com um homem magro, tem 2 filhas. Então, esses corpos gordos, essa gordofobia, essa perda de direitos é muito grande. Então, eu coloquei alguns exemplos, né, de pessoas que ficaram presas em catracas de ônibus, que não conseguem o básico, se transportar pela cidade, né, não consegue viajar de avião, não consegue sentar numa cadeira, né, uma pessoa não conseguiu fazer exame num hospital regular porque não tinha equipamento que o coubesse, né, que desse o seu tamanho, que suportasse o seu tamanho, né, e não encontra roupas em lojas de departamento. E quem tem que se sentir envergonhado não é a pessoa que não achou a roupa, é a loja que não foi uma loja inclusiva, né, então eu acho que os homens sofrem essa pressão, essa questão da gordofobia, da pressão estética, mas a pressão é muito maior, né, pelas mulheres. A mulher tem que estar... Hoje, eu me arrumando para a live, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, gente, se fosse o meu marido, ele está até aqui na minha frente, se fosse o meu marido que fosse fazer a live hoje, ele ia só colocar uma camisa um pouquinho mais arrumada e ia sentar aqui na frente, tá tudo certo. Eu comecei a me arrumar uma hora antes, deve ter sido isso que o Júlio fez, né? Jogou uma água aqui no cabelo, deu uma ajeitadinha e ficou tudo certo. Meu marido nem cabelo tem. Júlio nem banho tomou. Júlio nem banho tomou. Eu tomei banho, cheguei e estava madureira suando. Então, sou preocupada. Isso aí. Então, eu comecei a me arrumar quase uma hora antes, e assim, escolher a roupa, passar... Quando eu comecei a passar a maquiagem, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, gente, se fosse um homem, ele estaria se arrumando todo para poder fazer essa live? Provavelmente não. E então é essa pressão que a gente sempre sofre de aparecer impecável. Eu vejo isso quando a gente tem reuniões e eventos, né, da empresa. Eu acho que são todas as empresas da mesma forma, né? As mulheres têm sempre que aparecer impecáveis, né, aquela roupa. Os homens vão, né, de quê? Short chinelo e tá tudo certo. E ninguém repara. Quando você arruma é o quê? Quando você arruma é o quê? É uma bicha. Pois é. Quando você arruma é o viadinho. Desculpa. Mas é isso. A gente sofre essa pressão de todos os lados, né? Eu já fui muitas vezes, né, assim, e professora, você veio com essa blusa semana passada. Tipo, será que as pessoas perguntariam para um professor homem se ele tinha usado a mesma blusa semana passada? Provavelmente não. Eu falei, que bom, é porque eu acho que eu tenho máquina de lavar em casa, deu tempo de eu lavar, deu tempo de eu secar, e eu gosto muito dessa blusa, e eu vou usar essa blusa, entendeu? Tá tudo certo. Então, essa pressão que a gente sofre, né, dos nossos corpos e das nossas... de todas as questões, é muito séria. Júlio, passa aí, por favor. Ô, Pri, eu acho também legal a gente falar sobre a questão do envelhecimento, que também está relacionado com a pressão estética, né? Que as mulheres não têm o direito de envelhecer. Então, assim, o cabelo branco, a ruga, o bigode chinês. A linha. Eu vejo isso muito com a Xuxa, né? Preenchimento. E se você aparece, se a mulher tem o cabelo branco, resolve não fazer nenhum, 1000 procedimentos, enfim... Tá velha, tá acabada, não pode isso, não pode aquilo. E quando você olha para um homem que tá com a aparência envelhecida porque ele envelheceu, né? Porque ele está vivendo muito tempo,
Sabe, ninguém vai questionar, por que você não vai pintar seu cabelo? Quando é que você vai, né, fazer uma aplicaçãozinha? Isso não te incomoda, essa ruguinha? A unha é feita. Unha. Essa questão do envelhecimento é muito forte para as mulheres. E isso fica muito aparente para a gente também, quando a gente pensa assim, no homem que namora a mulher mil anos mais jovem, que troca de mulher constantemente porque a mulher está muito velha. Se está muito velha, troca, porque a mulher é isso, é um objeto, né? É um corpo descartável, objetificado constantemente, que não pode envelhecer. Se já passou dos 35, joga no lixo, que não serve mais para nada, perdeu, né, perdeu a fase ouro da vida, que já não é mais tão jovem assim. Gente, são questões surreais, assim. O corpo da mulher é descartável. Se envelheceu, não presta. Se tá gorda, não presta. Se tem o cabelo de um jeito, não presta. Se tá do outro. E a gente nunca vai chegar na perfeição que é exigida, porque simplesmente não existe. E a Naomi Wolf fala muito isso do livro, né? Que é uma forma de dominação da mulher. Né, eles, por conta disso, né, de escolher um padrão, eles acabam dominando a mulher, né, dessa forma. A Xuxa fala muito sobre isso, Renata. A Xuxa está com quase 60 anos, né, e tem todo aquele imaginário ainda, né, da rainha dos baixinhos dos anos 80, da loura alta. Puro deboche. Amo a Xuxa, puro deboche. Eu amo a Xuxa, né? A Xuxa é a rainha sempre, e quem discorda, né? Enfim, tá errado. Eu amo Xuxa. Mas assim, e a Xuxa fala sobre isso. Gente, eu tenho direito de envelhecer, eu já sou uma mulher de quase 60 anos, eu tenho cabelo branco, eu tenho ruga, minha pele já não é mais tão firme assim, tá tudo bem, entendeu? Eu tô envelhecendo feliz, eu tô aqui no meu... A sexualidade também, né? A mulher mais velha não pode ter desejo sexual. Aí se namora um homem mais jovem, gente, que coisa, não sei o que, e a relação oposta, ninguém tem o mesmo discurso, é muito diferente. Ninguém questiona. Deixa eu só concluir, porque já está ficando muito longo, mas eu coloquei algumas frases, vocês já devem estar vendo aí, que vira e mexe, eu ouço, e as pessoas gordas provavelmente também ouvem, né? Principalmente as mulheres, né? Ah, você não é gorda, não, você tá ótima, menina. Não, tá tudo bem ser fofinha, homem gosta de ter onde apertar. Né? Ai, não, você usa roupa colorida. Hoje eu vim bem colorida para mostrar isso, né? Você usa roupa colorida, você tinha que usar preto, porque preto emagrece, né? Quando eu vou comer algum chocolate, uma bala fala assim: nossa, mas você vai comer isso? É muito açúcar, você não pensa na sua saúde. Então, né? Quando um homem, às vezes um homem padrão, começa a namorar uma mulher gorda, ou casa com uma mulher gorda, fala assim: ai, não, com certeza essa mulher deve ter algo especial, ele viu a beleza interior dela. Não, gente, ele viu a beleza dela também externamente. A beleza naquele corpo, naquele cabelo, naquele olhar. Enfim, não é só a beleza interior, tá? E aí, vou botar aí para o último slide, né? Que eu quis mostrar para vocês que dá para ser feliz, né? Sendo uma mulher gorda, né? Então, né? Eu gosto de pousar aí de blogueirinha. Mentira. Mas, assim, para eu postar... Todas essas fotos são fotos das minhas redes sociais. Então, assim, para eu chegar nesse nível, gente, de postar fotos de biquíni, né? E dá para ver que eu gosto muito de verão, eu gosto muito de praia. E sempre foi muito difícil para mim usar biquíni. Eu procurei fotos minhas novas, né, de biquíni, e eu não achei. E quando eu achava, eu estava sempre assim, né, escondendo a barriga, ou eu pegando alguma coisa, pegando a canga, ou enrolada em alguma coisa, ou de camisa. Eu ia à praia e ficava de blusa, né, ou ficava de short, de uma maneira de esconder o meu corpo, né? E hoje em dia, né, passando por esse processo, eu comecei a perceber que não, eu posso ir num parque aquático e botar o biquíni, tá tudo bem, todo mundo tem direito de usar biquíni, todo mundo tem direito de ter o corpo que quiser e usar ele da melhor forma. Então, assim, se você é uma mulher gorda e tem vergonha de ir à praia, tem vergonha de mostrar, não fique, né? Porque todos os corpos são bonitos e você tem direito de ocupar todos os espaços, seja, né, de biquíni, seja usando uma roupa da moda, enfim, acho que é isso. Obrigada aí pela atenção. Vamos seguindo, que ainda tem muita coisa. Vamos embora. Eu queria falar uma coisa, complementando essa questão da estética, da pressão, e complementando só o que a Renata havia falado sobre a questão de doenças, etc. A minha ex-namorada, eu fiquei 3 anos com ela. Quando eu a conheci, ela já tinha, acho que quase 2 anos que ela havia feito abdominoplastia. Quando ela não tinha conseguido manter o corpo da pós-abdominoplastia. E quando eu a conheci, ela estava há 1 ano sem ir à praia. As únicas variações de cor que ela tinha no armário dela eram azul, escuro e preto. Quando a gente foi à praia,
a primeira vez, e ela, inclusive, se obrigou a ir de maiô preto, inclusive, a gente estava na praia, foi num dia super vazio, era algo similar a uma sexta-feira de manhã, e não era nem tão sol assim, era um dia super vazio. Passou uma menina que ela tinha, enfim, ela possivelmente devia ser de academia, alguma coisa, ela tinha o corpo malhado, passou do lado dela. Ela passou e foi para a água. Quando eu olhei para minha ex-namorada, ela estava chorando, a gente teve que ir embora, e a gente ficou 3 anos juntos, e nesses 3 anos ela não voltou na praia. E antes da gente terminar, aliás, depois que a gente terminou, fiquei sabendo que ela entrou em depressão e estava tomando remédio tarja preta. Então, a coisa é muito séria. Não, e assim, é um processo de desconstrução diária. Porque, assim, eu tenho uma pessoa aqui em casa que me exalta, meu marido fala que eu sou linda, que gosta de mim do jeito que eu sou, porque às vezes eu falo assim, não dei. Porque, assim, gente, quarentena, a gente em casa, claro que o nosso corpo mudou, né? Falei, acho que eu dei uma engordadinha. Ele, não, você tá ótima, tá maravilhosa, tá tudo bem ser assim. Então, assim, às vezes a gente tem uma pessoa em casa que fale bem da gente, que gosta da gente do jeito que a gente é, que acha a gente linda do jeito que a gente é, mas a gente mesmo tem que passar por esse processo de, né, desconstrução e começar a perceber que a gente também é linda desse jeito, com as nossas marcas, com os nossos estereótipos, enfim. E o importante, gente, com esse processo de rede social, é a gente começar a seguir pessoas iguais a gente. Então, o processo de desconstrução foi importante para mim, porque eu comecei a seguir pessoas iguais a mim. Eu seguia pessoas que eram aquelas blogueiras magras, né, e tal, e eu comecei a perceber, não, esse tipo de pessoa não serve para mim. Então, eu comecei a mudar o meu perfil e seguir pessoas completamente diferentes, né, altas, magras, gordas, e de cabelo cacheado, e negras e tal. Enfim, isso foi extremamente importante para essa minha mudança. Acho que agora... Eu quero pontuar uma coisa, apesar de estar totalmente dentro do padrão, que é uma coisa assim, é chato falar, mas é porque tem muitos alunos meus novos, né, que me conhecem agora. Mas vocês são professoras que me conhecem há muito tempo, vocês sabem que quando eu comecei a trabalhar, eu ia arrumada todos os dias. Eu ia absolutamente maquiada, trabalhar todos os dias. De salto 15. Salto 15 não, que isso aí não sou... mas assim... Joana, eu tenho 1,50m, eu tenho 1,50m, eu tinha que usar um salto pelo menos 10. Amiga, e é isso, assim, eu ia absolutamente todo dia, eu ia todo dia muito maquiada, todo dia muito arrumada, todo dia, sabe, impecável, porque eu achava que era assim que eu tinha que trabalhar, porque eu só ia ter respeito dos meus alunos se eu fosse a bonita, se eu fosse a arrumada. Eu achava que eu só ia ser reconhecida pelo meu trabalho se eu fosse arrumada, se eu fosse bonita. E nada disso. E chegou um momento que deu um estalo. Eu falei, cara, o que isso vai mudar a minha aula? O que vai mudar a minha aula? Eu estudar, montar uma aula, fazer uma aula bacana, montar um quadro. Isso vai mudar a minha aula, isso vai impactar. E aí foi uma virada, assim, tipo assim, que eu saí do muito pro zero. Falei, cara, não. Aí também acho que foi a outra fase, né? Outro ponto da fase que vocês sabem. Foi tipo, eu só ia trabalhar todo dia, calça jeans e blusa do Elite. Calça jeans e blusa do Elite. Eu só tenho 50 blusas do Elite aqui em casa e eu só ia trabalhar assim. Porque aí eu comecei a me descobrir, cara, não, eu não preciso trabalhar maquiada, eu não preciso trabalhar arrumada, eu não preciso disso. Eu vou ser consolidada como profissional do jeito que eu me relaciono com a profissão. Isso tinha muito a ver com a minha relação com a pressão estética, de estar bonita, de estar arrumada sempre. Meu network era sempre estar bonita e arrumada. Aí depois eu passei a zerar isso. E agora, na quarentena, que eu estou voltando nisso. Cara, realmente, eu gosto de me arrumar não para os outros, mas porque eu gosto de trabalhar arrumada, eu gosto de ter uma roupa bacana, eu gosto de ter uma coisa que eu me vista e sinta bem. Mas eu precisei passar por esses dois extremos da obrigação de ter que ir todo dia e poder ir trabalhar só com a blusa do Elite e calça jeans para poder me sentir bem comigo. Para falar, não, eu não preciso de nada disso para ser uma profissional boa e que isso não vai impactar em nada no meu trabalho. Eu tenho que me arrumar porque eu gosto de arrumado e tal. E foi muito legal você falar disso, porque embora eu esteja, eu estou totalmente dentro do padrão, de qualquer padrão possível, até qualquer pessoa sofre. Gente, meu cabelo é liso. Quando eu estava no ensino médio, eu fazia prancha todo dia para ir para a escola. Qual o motivo?
Eu também. Eu fazia touca. Tipo, eu não tinha nem prancha, era touca, entendeu? Meu cabelo é liso também. A gente sofre pressão de todos os lados, mesmo sendo padrão. É uma coisa assim, é bizarro. E é isso, gente. Isso, meu momento de terapia aqui. Porque o padrão não existe, né, gente? O padrão não existe. Entendeu? É um padrão imposto, obrigada, né? Stephanie, obrigada, é um padrão imposto, né? Obrigada. É uma coisa, entendeu? Tá no plano das ideias, uma coisa assim, não existe. É platônico, o padrão é platônico. Total aí, ó, obrigada, filosofia. Obrigada, muito obrigada. Vai, Joana. Quem é a próxima, Joana? Aí, eu deixa eu falar aqui. Jojo. É Joana, pô. Lá no começo, eu nem vi o chat que eu tava falando, que eu tava tão palestrinha aqui no meu momento que eu nem vi o chat. Mas lá no começo, a Renata falou um pouquinho sobre o sexo biológico e sobre XX e XY. Passa aí o slide, Júlio, por favor. E aí, a primeira coisa que eu quero pontuar é que, na verdade, o sexo biológico, como a gente vê, uma genitália vulva versus pênis, né? Porque só tem essas duas. E um cromossomo que só é XX e XY, gente, isso é uma construção social, isso não existe. Isso não existe porque no meio disso tudo existem várias coisas. Então, por exemplo, quando a gente vê o sexo biológico e a gente usa um cromossomo XX e XY para justificar essa pessoa ser assim, essa pessoa ser assado, quer dizer que você não sabe de nada. Quer dizer que você não está observando a diferença que existe entre as pessoas. E aí, passa aí, Júlio, que vai aparecer um braguete aí. Clica de novo? E não, deixa assim. Porque nesse momento em que eu coloco o cromossomo XX e XY e a genitália, só a vulva e o pênis, eu vou excluir todas as pessoas que são intersexo. Cuidado, não usem a palavra hermafrodita. Hermafrodita é quem tem conjunto completo, tanto masculino quanto feminino. Minhoca é hermafrodita, minhoca, tá? A gente não, a gente é intersexo. E daí eu não vou ter... gente, intersexo é uma variação muito grande. Eu posso ter uma vulva com os testículos dentro e não ter útero nem ovário. Eu posso ter um pênis e daí lá, né, na cavidade abdominal ter ovários. Eu posso ter uma vulva e no lugar do clitóris ter um pênis. Gente, é uma variedade muito grande. E quando eu uso isso para justificar XX e XY como sexo biológico, vulva e pênis, eu excluo tudo isso. Há mulheres que são XY. Se o Y, lá quando a gente vai definir o sexo, lá na barriga da mãe, lá no embrião, se o Y ele sofre uma inativação, só tem o X, é uma mulher. Mas não tem os órgãos femininos, porque não tem o segundo X para validar. Não tem útero, não vai ter ovário. Há mulheres, inclusive XY, que tem o Y funciona um pouquinho ali e tem testículos na cavidade abdominal, que inclusive eu estava lendo algumas notícias, teve uma mulher que inclusive teve câncer nos testículos e descobriu que tinha testículos porque tinha câncer, porque ela não menstruava e achava que era uma coisa normal. Tem um episódio de House sobre isso. Eu vou excluir, por exemplo, o homem XX, que é um homem que o Y, né? Na verdade, o Y do pai, na verdade, faz o imprint no cromossomo X e vai para o cromossomo X. Então, ele tem o gene que funciona do Y, mas ele não tem o Y. Mas ele tem pênis, e ele tem testículo, e ele tem a vesícula seminal. Então, quando eu percebo essas formações diferentes, né? Essas digesenias gonadais, que são das gônadas, ou agesenias, tá? Onde eu não vou ter a formação de genitália, eu estou excluindo essas pessoas. Há também as pessoas com síndromes cromossomiais, XXY que eu coloquei aí, que é Klinefelter, ou XXX, uma mulher triplo X, ou XXXYY, que vai ter uma coisa bem parecida com Klinefelter, que é um homem, visivelmente um homem, só que ele tem um testículo bem diminuído, ele é super alto, pode ter crescimento de seios. Então, por que os seios são uma característica feminina? Se é um homem XY com isso. Por que a vulva é uma característica feminina? Se há homem XY com vulva. Por que o pênis é uma característica masculina? Se há mulheres, se há homem X, sabe? E aí você começa a se questionar, nisso tudo, se essa construção social de sexo biológico também não leva à nossa construção social de identidade de gênero. Por que pintar a unha é uma coisa feminina do XX? E aí eu me pergunto o tempo todo assim, gente,
Porque tem coisas que a gente fala, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Você fala assim, naquele automático. Aí você para e se questiona. Na época das cavernas, isso existia? Assalto é coisa de mulher. Na época das cavernas tinha assalto? Pode ser coisa de homem e de mulher? Na época das cavernas tinha batom? Na época das cavernas tinha prancha para alisar o cabelo? Se pergunte isso o tempo todo. Se não tem, então acabou. Não tem. Então, essa construção de sexo leva a uma construção de identidade de gênero. E aí a gente fala, não, é XX e XY e acabou. E aí, meu querido, se você fala isso, me desculpa. Te falta um pouquinho assim, ó, de uma pesquisa científica, assim, uma pesquisa no Google. Tu bota no Google assim, ó, homem, mulher, e acabou. Não tem dificuldade. Google todo mundo sabe usar, tá bom, gente? Passa aí, Joana, é muito... No começo a gente falou de sexo e patriarcado, porque dentro do patriarcado, o corpo, que é dito feminino, ele é visto para reprodução, ponto. Uhum. Então, tudo que passa disso, a gente não sabe o que é, né? Qualquer coisa. E aí a mulher, aí a gente entra nesse papo de direito reprodutivo. A mulher, tadinha dela, ela é obrigada a se reproduzir como se fosse um chamado da natureza. A natureza vai te chamar, é o seu ritmo. A mulher, ela tem que ter um filho, uma fêmea responsável tem que ter um filho. Beleza, para cachorro pode ser assim, para gato. Mas eu sou um ser humano, eu me questiono de onde eu vim, eu me questiono para onde eu vou, eu sou um ser racional, eu me posiciono numa sociedade que tem avião, que tem carro, que tem prédio de 20 andares. Aí eu sou obrigada a atender o chamado da natureza? E aí, cara, é porque é tanto questionamento que você tem que se fazer o tempo todo como homem e como mulher. Antes de você abrir sua boca, você pensa. Será que isso é verdade? Será que são chamadas... Porque tudo é reforçado por conta da biologia. Ah, não, biologia fala isso. Que biologia? Quem ensinou isso? Não foi o Willer. Não foi o Willer que te ensinou isso. Não foi a Laís que te ensinou. Não foi a Mércia que te ensinou isso, entendeu? Então aí você começa a questionar. E a outra coisa da questão do direito... deixa eu ver aqui o chat, que vocês estão bombeixam aqui. Para ver se vocês falam alguma coisa. Por mim, quem fala isso tem que obedecer o chamado da natureza de morrer. Ai, perfeito. É isso, gente. Reciclagem da matéria, né? Muito bom. Não, então, essa parada do direito reprodutivo, ela vem exatamente para falar um pouquinho para a gente que a gente pode escolher quando vai se reproduzir, como vai se reproduzir, com quem vai se reproduzir e se a gente precisa se reproduzir. A situação do direito reprodutivo é não só para o casal, porque a gente entra em outro ponto. Até que ponto essa mulher dentro de um casal tem voz? Até que ponto essa mulher não sofre uma violência sexual dentro de um relacionamento? Que é outro ponto, Fernandinha falará disso abuso adiante. Dentro do relacionamento, né? Do que mais tem aí Exato. É relacionamento abusivo. E às vezes as mulheres nem estão percebendo que estão dentro de um relacionamento abusivo. Exatamente. E aí, Stephanie, a gente bota assim, algumas coisas que a gente procura de direito reprodutivo, a gente traz um direito do casal. Eu me questiono. Casar, pô? A pessoa vai carregar o bebê 9 meses, dar o peito para a criança e depois levar a criança na escola? Então, não, o direito para mim, Joana, na minha visão, tem que ser da pessoa, claro, que vai carregar a criança 9 meses, tá bom? E ainda dentro disso, Willer, dos relacionamentos heteronormativos. Porque se a gente estiver falando, por exemplo, de uma adoção de um casal homoafetivo, a adoção, por exemplo, vai ser muito mais difícil do que... Então, ele também não tem o direito de ter uma criança com a facilidade, entre aspas, também, que um casal heteronormativo vai ter. E aí a gente entra em outro ponto, que é exatamente esse recorte diferenciado que tem que ser dado a esse direito reprodutivo. Uma série muito boa, que ela, assim, você vai ver, você vai chorar, você vai odiar, você vai sentir nervoso, você vai querer se matar, você vai se questionar de absolutamente tudo. Tipo assim, tem episódio, gente, eu tô parada na série, porque teve episódio que eu não consegui continuar Joana, eu também não consegui. Eu não consegui passar do 3 ou do 4. Eu não consegui também. Stephanie, é tanta coisa que você olha e fala assim, meu Deus, não dá. Será que é isso que a gente vai começar? Porque, eu não vou dar um spoiler, né? Mas eles falam, no The Handmaid's Tale, que é a série, gente, eles vão falar muito sobre essa possibilidade, né, de direitos reprodutivos, então acaba os direitos reprodutivos das mulheres, e eles falam o motivo. E aí o motivo é exatamente o uso de pesticida, agrotóxico, poluição. Aí tu começa a ficar assim, noiado.
Gente, vai acontecer, porque eu como pesticida todo dia, aí, meu Deus, eu tô comendo, como alimentos orgânicos sempre, aí você começa a ficar nervoso. E aí, aí eu já penso, será que eu sou uma mulher fértil? Será que eu vou conseguir fugir? Ou será que eu vou ser obrigada a virar uma aia? Eu já fico nervosa. E daí, nisso tudo, nesse papo de direitos reprodutivos, e vejam The Handmaid's Tale, não tem como eu falar melhor sobre ele, assim, vocês vejam, é a questão dos métodos contraceptivos e do aborto. Então, quando a gente fala de métodos contraceptivos, gente, é qualquer método que vai ser para evitar a concepção, né? Então, a gente pausa em vários momentos que em alguns lugares a camisinha não é permitida, já começa errado. Em alguns lugares a mulher é obrigada a fazer sexo com o marido. Em alguns lugares não se pode tomar anticoncepcional, não se pode usar nenhum outro tipo de método contraceptivo. Isso é um ponto bem pesado, porque você não tem direito, né, a escolher quando você vai fazer sexo ou não, e você vai ser obrigada a ter esse filho. E a outra coisa, gente, é em questão do anticoncepcional, assim. E aí é um ponto positivo e um ponto negativo. Enquanto o anticoncepcional, ele aparece num local, mas num momento onde a gente está ganhando esse direito reprodutivo de falar, não, eu não quero ficar grávida. Eu vou tomar um anticoncepcional para não ovular. Eu não quero ficar grávida e tudo bem. Esse anticoncepcional é um remédio que é aprovado, mas tem milhares de efeitos colaterais, é liberado pelo FDA, porque, mulher, tanto faz, deixa liberar isso aí. Se ela vai se dar mal depois, ela que lute. E aí é liberado um anticoncepcional que, parabéns, dá esse direito reprodutivo, mas ao mesmo tempo causa... Vocês já leram meninos e meninas, né? Não sei se vocês já leram essa bula, uma bula do anticoncepcional. Gente, é uma bula enorme. Então, a gente pega esse método contraceptivo e acaba sendo uma coisa ruim. É realmente assustador, Letícia, é assustador. E aí, por exemplo, se a gente pensa num método contraceptivo masculino, num anticoncepcional masculino, o FDA barra. Porque ele fala que causa muitos efeitos colaterais. Ué, o da mulher não? Isso que eu ia perguntar. Quando eu soube disso, não fez o menor sentido. Eu achei até que fosse mentira. Eu falei, não deve existir esse negócio, não. Não, é verdade. E não foi liberado porque causa muitos efeitos colaterais. E o da mulher também, só que o da mulher foi liberado. Então, mulher que lute, o homem não? Eu ovulo um dia no mês. Você pode ser fértil todos os dias do mês. É loucura, né? E aí eu preciso me policiar. Só um OBS, gente, de método contraceptivo. Inclusive tem um método contraceptivo, depois eu vou mandar o nome para vocês, que é uma mola que eles colocam na entrada da trompa uterina. E aí fizeram uns testes aqui no Brasil. A mola perfurou o intestino, o útero, as trompas de várias mulheres. E esse método contraceptivo foi o método contraceptivo liberado pela Anvisa e pelo FDA, tá? Ele é utilizado no mundo. Fala comigo. Não, termina, pode concluir. Não, pode falar. Não, tu já concluí, falei comigo. Não, é só para falar que eu comecei a tomar anticoncepcional muito nova, né? Porque além da questão, né, eu tinha muitos problemas hormonais, né, espinhas, coisas de adolescente. Então, eu comecei a tomar anticoncepcional com 17 anos. E eu parei de tomar aos 30. Né? Hoje eu uso outros métodos contraceptivos. Mas eu percebi, quando eu parei de tomar, que eu não conhecia o meu corpo. Né? Eu até questionei num grupo, né? A gente debateu uma vez sobre isso, que eu estava tendo problemas de me conhecer. Eu não conhecia o período da minha menstruação, eu não conhecia, né, o meu corpo, assim, as mudanças dele ao longo do mês eu não conseguia perceber. Então, assim, eu só consegui perceber isso aos 30. Então, porque a gente começa a tomar anticoncepcional muito nova e a gente não começa a conhecer o nosso corpo, as nossas mudanças, o que a gente sente, o que a gente não sente, porque a gente está ali tudo topado. E aí, eu não sei vocês, aí também tem a questão, tipo assim, a mulher não pode ter corrimento, a mulher não pode ter nada, aí tem que tomar um anticoncepcional, e aí fica toda ressecada, não sei para qual motivo, né? Sei lá, gente. E assim, eu comecei a tomar anticoncepcional muito cedo. Eu parei de tomar tem quase 4 anos. Não, já tem 4 anos agora. Eu parei de tomar. Tem 4 anos, 3, 4 anos por aí. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu parei para tomar outro, tipo assim, parei para fazer um intervalo tomar outro. E eu parei e falei assim: maluco, pra que eu tomo anticoncepcional? Se eu tô tomando. Sabe? Mas aí, gente, a vida é essa. Ainda tem a questão do aborto, né?
de não ser legalizado e da gente não ter direito sobre o nosso próprio corpo e de ter interferência de vários órgãos públicos e não públicos também em relação a isso. E isso não me garante, não me dá o meu direito reprodutivo, não me dá o meu direito de questionar se eu quero isso para o meu corpo ou não. E aí esse é o ponto, sabe? E é bem interessante a gente poder conversar sobre isso. E uma das coisas que a gente lê, inclusive nas leituras que Giovana, né, que foi a nossa professora das leituras, essa menina mandou milhares de livros e foi ótimo. E uma dessas leituras que Giovana mandou para mim, assim, foi uma coisa muito relacionada ao aborto e esse recorte de classe, né, e de raça, né, esse recorte tanto de classe quanto de raça em relação ao aborto. E eu acho que isso já te dá um panorama de como isso vai ser diferente também para as classes sociais e entre as mulheres. Então, dentro do próprio grupo feminino, há uma diferença de para quem isso vai ser aceitável, quem consegue fazer isso, quem consegue ter esse direito reprodutivo. Eu acho que a Fernandinha vai entrar melhor nisso, nessa parte de questões de classe, questões raciais. Eu vou passar a bola para ela. Passando, então, aqui voltando para aquele quadro inicial que orienta a gente, né? Fê, tô aqui. Oi. Também, assim como todos, eu queria só fazer uma pergunta antes de você começar. Faça. Aproveitando o link aí da Jo, que ela falou dessa questão da classe, né, o direito sobre o corpo, etc. O que eu vejo é que a mulher negra, ela obviamente não, né? Isso sei lá, acho que comumente, não estou achando a palavra certa, mas ela tem uma questão de ser um objeto sexual. Historicamente, as mulheres negras eram exploradas sexualmente pelos donos das fazendas, ok? E isso aí era algo que a mulher dentro de casa às vezes não podia não suportar, mas ela não podia falar, mas era uma convenção que todos os homens sabiam que isso acontecia e estava ok, né? Hoje em dia a gente vê a mulher negra falando, criticando, batendo contra isso aí, né? Sim. E aí a questão é que o que eu ouvi já de algumas pessoas é que, ao invés dela aproveitar, ela agora quer falar de estudo também, ela agora quer ficar falando de estudo. Por que ela não aproveita logo isso e tenta se vangloriar disso aí? Você acha que há alguma possibilidade disso ser algo positivo? Tá, entendi sua pergunta. Eu vou só pegar uma fala para responder o que você está falando da Priscila, quando ela estava falando sobre gordofobia. Primeiro eu quero dizer que eu fiquei anotando várias coisas, que eu aprendi muita coisa com vocês, foi muito incrível estar aqui. Eu anotei falas e anotei nome de pessoas para pesquisar, está sendo incrível. A Priscila, quando falou sobre gordofobia, ela falou uma frase que eu até coloquei em aspas, que ela disse assim: acham que o corpo da mulher é público. E quando a gente fala de mulher negra, eu tenho certeza, né, que as pessoas acham que o corpo da mulher negra é um corpo público, né? Infelizmente, eu digo isso de uma forma bem dolorida, eu vou ter que falar um pouco da minha vivência para poder falar de mulher negra, porque no caso sou uma mulher negra, né? O olhar o olhar que a gente recebe é sempre um olhar, né, de subjugamento, né? A mulher negra, ela sempre está numa posição, considerando uma sociedade ali que eu coloco homens brancos, mulheres e tudo mais, a mulher negra, ela está na última posição dessa nossa tabela, né? Então é muito comum que as pessoas achem que às vezes esse olhar mais sexualizado, ele pode ser sim um olhar positivo, mas ele não é, né? Ser olhada como algo sexualizado não te dá a opção de ser outra coisa, é sempre aquela posição, é sempre aquele lugar, né? Isso é péssimo pra gente. Eu vou... Fê, ficou mudo. Acho que ela, não sei se você caiu. Passa o slide aí, Júlio. Ah, tá, beleza. É porque... Acho que a Fê caiu. Que aí a gente já deixa aí no slide dela. Enquanto isso, vocês podem olhar a Dinzinha, gente. Eu acho que ela caiu. Mas conversa. Calma aí, Fernanda. Você
Você travou. Travei? Volta um pouquinho. Quando Tá. trocou o slide, você travou. Tá. Então, eu vou conversar um pouquinho baseado em algumas questões que eu vejo quando eu vou falar com as minhas alunas ou quando elas me perguntam sobre feminismo negro, né, que podem ser interessantes para a gente trocar uma ideia e, claro, de uma forma bem tranquila, mas que eu acho que são interessantes. Eu sempre acho importante, quando a gente fala sobre feminismo, olhar outras vozes, né? O feminismo ele precisa ser plural, que é uma questão bem importante, porque normalmente quando a gente pensa em mulheres, eu sempre me questiono, de que mulheres a gente está falando, né? Quais são essas mulheres que são tão importantes para o feminismo? A Giovana começou falando um pouco de história e lindamente ela falou sobre algumas mulheres negras, e eu sempre me questionei na minha época da escola, né? Onde estavam as mulheres negras? E a gente sabe onde elas estavam, né? Que parte da história elas estavam servindo, onde que a gente encontrava essas mulheres negras. E por muitos anos, e ainda, né, o lugar delas continua lá. Então, essa palavra que eu coloquei nesse primeiro ponto, que é o que é o feminismo, né? Qual é a necessidade do feminismo negro, foi justamente para isso, para a gente entender que o feminismo negro, ele é um movimento, claro que dentro do feminismo, ele não é um movimento separado, eu gosto de pautar isso, mas que ele chegou para mostrar um pouco que há necessidade de olhar o feminismo sobre outras óticas, né? O feminismo branco, eu lembro que uma vez eu estava lendo na faculdade, eu não vou ficar falando muito sobre estudos aqui, porque eu acho que pode ser um pouco cansativo, até porque eu sou a última, né? Mas eu lembro que uma vez uma professora minha, inclusive eu só fui ter professoras negras, a gente vai falar um pouco sobre representatividade negra na universidade, eu nunca tive uma professora negra durante toda a minha vida escolar, algo que me marcou muito. Às vezes, quando eu entro numa sala, né, de professores do Elite, e eu vejo uma professora negra além de mim, eu fico tão feliz, porque eu sei o quanto isso pode ser, né, importante, o quanto isso é uma representação absurda para outras alunas, para que elas possam ser várias e várias coisas, né? A Daiane está aqui de Química e eu já tive a oportunidade de falar isso para ela, o quanto é potente uma mulher na Química, uma mulher na Biologia, uma mulher na Física, né? Mas, enfim, o feminismo negro, né, ele aparece justamente porque enquanto as mulheres brancas elas estavam lutando por direitos, as mulheres negras estavam tomando conta dessas mulheres, né? Para que elas pudessem sair de casa para ir atrás de direitos delas, algumas outras tiveram que segurar um pouco, né, essa onda na casa. Alguém teve que ficar fazendo comida, alguém teve que cuidar do marido, alguém teve que fazer essas coisas. Então, muitas pautas levantadas pelas mulheres brancas foram ficando, mas será que isso de fato está me abraçando? Será que eu de fato, né, quero essa discussão para mim? Então, algumas mulheres negras começaram a questionar um pouco essa questão de, né, será que todos esses pontos levantados, né, sobre sexualização, sobre direito ao meu corpo, que eu não tenho direito ao meu corpo, né? As mulheres brancas estavam falando um pouco, mas eu tenho o direito de usar a roupa que eu quero, e a mulher negra, mas eu não tenho nem esse direito, eu não tenho esse direito de conversar sobre isso. Então, foram algumas questões que foram levantadas, e eu gosto de pensar aqui, nós tínhamos um movimento, ainda temos, né, um movimento negro, que basicamente pautado por homens negros, falando sobre questões muito importantes, porém sempre num viés de um homem, falando sobre questões de raça e questões de classe, e as mulheres negras não estavam sendo tão beneficiadas em relação ao feminismo, né? Então foi necessário, dentro desse grupo do feminismo, criar uma pauta ali para que a gente pudesse falar um pouco sobre as nossas questões enquanto mulheres negras. Deixa eu ver o chat, acho que está tudo bem. Então, essa é a primeira questão, né? Qual é a necessidade desse feminismo? Foi a necessidade da gente poder olhar as mulheres negras e pensar um pouco quais são, de fato, né, as necessidades que essas mulheres precisam. O que a gente precisa olhar para essas mulheres? O que elas estão falando para a gente ao longo da história? Por que elas não estão falando, né? E aí eu coloquei uma pergunta, né, que eu vou responder, obviamente, mas que ela é uma palavra que aparece bastante, principalmente no Instagram, uma galera que gosta de falar sobre gênero, sobre, enfim, vários assuntos, que é interseccionalidade, né? O que é ser interseccional? Eu costumo conversar que interseccionalidade é uma ferramenta de ver o mundo. Não sou só uma mulher, eu também sou uma mulher, e além de ser uma mulher, eu sou negra, né? Não sou só uma mulher, eu sou negra e sou periférica. Então, são vários ali conjuntos, como na matemática, né, que vão unindo quem eu sou. E é importante eu olhar para esses conjuntos com uma forma um pouco mais delicada. A Priscila estava falando muito sobre ser uma mulher gorda.
uma mulher negra e gorda, ela vai sofrer outras questões, outros tipos de opressões. Uma mulher negra, gorda e lésbica, ela vai sofrer outros tipos de opressões, né? Então é importante a gente olhar para o feminismo dentro desse grupo, né? Todos os subgrupos que eu tenho dentro desse feminismo, olhar as mulheres gordas, olhar mulheres trans, olhar mulheres, enfim, indígenas, mulheres que são de fora do Brasil, mulheres dentro do Brasil, olhar todo mundo e ter uma necessidade de pensar o que essas mulheres precisam. Porque não é só uma mulher branca que pode falar por mim aquilo que eu preciso, porque ela não sabe da minha vivência, né? Ela pode até ter um estudo científico e acadêmico belíssimo, né? Uns livros publicados, eu vou falar, nossa, que legal, mas aquela linguagem precisa chegar, como eu costumo falar com as minhas alunas, aquela linguagem precisa chegar na periferia, precisa chegar na quebrada, precisa subir o morro, porque senão não faz sentido, né? Então, a interseccionalidade é essa questão da gente olhar que raça, gênero e classe, ela pode se cruzar, né? E ela vai ser, para a gente, deixa eu ver o chat, um fator determinante, né? Eu preciso pensar que eu tenho um recorte de raça, por ser uma mulher negra, eu tenho um recorte de gênero, porque eu sou uma mulher e vocês falaram de uma forma lindíssima todas as opressões que as mulheres sofrem de várias formas, né? E tem opressões de classe também. Então a gente precisa entender dessas lupas, né, desses grupos que a gente tem dentro do feminismo, porque senão ele não serve para nada, né? Ele vira apenas uma conversa entre várias mulheres incríveis, porque sim, eu acho que elas são incríveis, mas que elas não me abraçam, né? E aí, dentro da questão de ser mulher negra, tem muitas coisas para a gente conversar. Eu vou tentar. Fê, só queria te fazer uma pergunta, posso? Fala, claro, claro, pode. Há pouco tempo eu vi uma discussão, aliás, vi um ataque a dois personagens, e essas duas já falaram sobre isso, e eu tenho ouvido isso constantemente. Aí eu queria saber de você. Uma personagem é a Thaís Araújo, tá? E a outra é a Beyoncé. O que eu tenho ouvido constantemente de pessoas falando delas duas é o seguinte: engraçado, fizeram dinheiro, nunca ficaram exaltando causa negra. Aí agora que a causa negra está na moda, resolveram começar a falar. Não são nem negras. Queria te perguntar duas coisas. Primeiramente, né? Pensando no contexto histórico, tem uma clara resposta para o porquê antes elas não falavam tanto, né? Mas aí eu queria perguntar uma outra coisa. A mulher negra rica, ela fica branca? Tem toda uma sociedade, toda uma pressão estética para que ela fique branca, né? Ela precisa ficar branca, porque senão ela não vai ser ouvida, né? Dentro dessa questão de ser negra, existe um termo que eu não vou falar muito dele para a gente não criar, né, mais assunto, mas é só para responder a sua pergunta, que chama colorismo, né? Que dentro desse mundo de ser uma pessoa negra, eu, Fernanda, se estiverem me vendo pela câmera, eu não sou uma mulher negra de pele muito escura, né? Eu sofro um tipo de racismo que uma mulher de pele bem mais escura que a minha, que a gente chama esse termo de uma pele retinta, ela sofre, né? Então, quanto mais clara for a minha pele, mesmo que eu seja seja uma mulher negra, eu ainda vou sofrer algum tipo de preconceito. Só que ainda assim, com a pele clara, eu vou sofrer preconceitos e eu preciso me adequar. Eu vi que as meninas estavam falando sobre cabelo cacheado, né? De fazer chapinha. Gente, ter o cabelo cacheado e ser uma mulher negra também é uma questão, né? Então a gente vê a imagem da Thaís Araújo e vê a imagem da Beyoncé, né, aparecendo um pouco mais na mídia e falando um pouco mais sobre questões, né, raciais e tudo mais, e claro que elas precisam ficar ricas. Eu quero que as mulheres negras fiquem ricas. Elas estão fazendo aquilo que elas têm que fazer, né? Eu preciso que mulheres negras estejam lá, até porque é um ponto que eu coloquei aqui, dessa representação da mulher negra em locais de destaque. Eu sempre pergunto isso para as minhas alunas, principalmente em turma militar, que eu gosto da treta, quais são as mulheres negras de destaque que você conhece? Porque mesmo eu sendo uma mulher negra, eu conheço pouquíssimas, né? E olha que a gente pesquisa, e a gente corre atrás, a gente não conhece muitas mulheres negras em destaque. As meninas estavam falando sobre mulheres na política, né? Só tivemos uma presidente mulher na história do Brasil. Será que um dia a gente vai chegar a ter uma presidente mulher e negra e periférica? Será que a gente consegue, né, chegar nesse ponto? Então eu fico pensando sobre essa representatividade dentro das mídias, o quanto isso é importante para meninas pequenas, né? Eu vejo alunas minhas de 6º ano com cabelo cacheado e falando sobre várias coisas. Sim, tem a Maju, que é uma, né? Eu sempre
tento puxar. Eu fico muito feliz vendo a Maju, eu fico feliz vendo todas, né? Mas ainda é muito pouco perto de tudo que a gente tem, né? Perto de tantos homens brancos no poder, outros homens negros também. Então, eu acho que é importante a gente tentar. E isso é uma dívida histórica, né? Eu acho que é importante pautar isso aqui. Isso não é algo que a gente vai conseguir resolver do dia para a noite. A gente precisa criar, sim, a Benedita, sim, que é uma super representante também, que fala essas causas, né? E a Benedita, inclusive, é a única ex-governadora que ainda não foi presa no Rio de Janeiro, né? Com a ficha aparentemente limpa. Eu coloquei também a questão do raça, gênero e classe. Eu já falei um pouco, né? Que eu tô tentando não me seguir, não aumentar tanto esses pontos, mas acho que é para ficar claro, né? Que raça, gênero e classe são essas interseções e que elas precisam se juntar e a gente precisa olhar para elas. E eu ainda penso também na questão da sexualidade, né? Que eu falei, da mulher negra e gorda. Ser feminista é ser antirracista, como eu estava falando, não adianta a gente pensar numa luta de mulheres, a gente não conseguir olhar para as mulheres negras com empatia. E aí, eu até não lembro quem falou sobre a questão do lugar de fala, e não quer dizer que mulheres brancas não podem falar, é claro que elas podem falar, mas é necessário, às vezes, entender um pouco que a luta da mulher negra ela precisa também ter um pouco de protagonismo, né? Que você precisa, às vezes, entender a questão do seu privilégio enquanto mulher branca e falar, não, tudo bem, acho que agora eu preciso me colocar no lugar de ouvinte e deixar que você fale um pouco, porque tem coisas importantes que uma mulher negra pode dizer, né? Eu sou professora de inglês, né? E eu já tive oportunidade vezes, e a imagem da mulher negra, ela não é uma imagem só aqui do Brasil, ela é uma imagem fora do Brasil também. O corpo da mulher negra brasileira, ele é um corpo muito sexualizado, que foi a pergunta que o Júlio me fez no começo da minha fala, né? As pessoas veem o corpo da mulher negra como se ele fosse algo público, a mulata de exportação, e quando ela não está nesse padrão, ela sofre também, né? E aí a gente tem uma questão de pensar que toda essa nossa luta do feminismo, ela precisa ter esse olhar um pouco mais, né, com um pouco mais de empatia, e entender que ela também precisa ser antirracista. Se você é feminista e você não é antirracista, tem alguma coisa errada na sua luta, porque você precisa pensar também em questões raciais. Não existem opressões que são mais importantes que outras, eu acho que é importante a gente pensar nisso aqui, a gente tem que olhar para o nosso umbigo, né? Eu brinco com os meus alunos que a gente tem que olhar para o outro, mas a gente também tem que olhar para a gente e entender quem eu sou, né? E eu sei que eu sou uma mulher negra extremamente privilegiada, tenho as minhas noções, mesmo dentro do meu movimento, né? Enfim, tem várias coisas sobre mulher negra que a gente pode falar no Brasil. A gente tem um número altíssimo em questão de feminicídio. Toda vez que a gente pensa em feminicídio, a gente sempre tem mulheres negras ali no topo. Isso tem uma razão, isso não é à toa, não é simplesmente uma coincidência. É importante a gente pensar o porquê que essas mulheres estão sempre, né, sofrendo, o porquê que eu não encontro. Isso é uma questão minha. Eu formei na UERJ, né? E a primeira vez que eu pisei na UERJ Maracanã, eu tenho isso desde sempre. Eu estudei a minha vida toda em colégios um pouco mais caros. Sou uma privilegiada, porque os meus pais têm ensino superior e tudo mais, o que não é comum, né? E aí eu sempre, todos os lugares que eu estive durante a minha infância, eu era a única negra. Então eu nunca tive dúvida de quem eu sou, mas sempre soube que eu era negra. Ninguém nunca me deixou ter dúvidas disso. Mas depois que eu comecei a entender um pouco a importância de ser negra, eu sempre olhava nos lugares para tentar achar um semelhante. E sempre que eu achava uma pessoa negra, e olha que a UERJ é uma universidade muito plural, né? Quem já foi na UERJ, espero que vocês, alunos, cheguem lá, porque é uma universidade perfeita. E eu ficava procurando iguais, e eu só encontrava mulheres negras limpando a faculdade. Por que será? Que essas mulheres, será que elas sonharam? Eu sempre questiono isso para os meus alunos, será que elas sonharam essa profissão? Você já ouviu alguém falando, eu quero ser auxiliar de serviços gerais, eu quero ser empregada doméstica? Eu não estou desmerecendo essas profissões, elas são essenciais para a gente. Mas será que alguém sonhou essa profissão? Ou colocaram ela dentro daquele espaço? Que aquele ali é o espaço que ela pode ocupar na sociedade. Será que ela não pode mais? Então, eu acho que a gente tem que tentar começar a olhar um pouco, né? Isso, Mariano, FFP tudo. A gente tem que olhar um pouco mais para essas posições dos lugares das mulheres negras, para onde elas estão na sociedade. Porque elas sempre têm que estar naquele lugar específico, né? Deixa eu ver mais o que eu anotei. Dos privilégios, a gente tem um grande abismo entre negros e brancos no Brasil, apesar da gente ter uma população, né, em maior número de pessoas negras, a gente ainda precisa conversar sobre isso, que talvez fique aí para uma outra live. Eu anotei uma frase, quando eu estava pesquisando algumas coisas, que é uma frase muito famosa, que a gente vê muito pelas redes sociais aí, da Simone de Beauvoir,
E eu sempre critico essa frase, mas não negativamente, porque criticar não é negativamente, né? Quando ela fala assim, não se nasce mulher, torna-se. Quando você é uma mulher negra, você já sabe qual é o seu lugar determinado, né? Você se torna porque tem a sociedade ali, o lugarzinho para você, né, ocupar. E a gente sabe exatamente qual é o lugar da mulher negra na sociedade, então eu acho muito importante a gente rever esses conceitos. Quem está aqui é professora, a gente tem que rever esse conceito quando a gente tiver uma aluna negra na sala e mostrar para essa aluna que ela pode ser o que ela quiser, né? E você ver uma mulher negra e tentar entender um pouco da história dessa mulher negra. Sim, Renan, sim, sim, sim. Eu acho que tudo isso é muito importante. Já está ficando um pouco tarde. Eu só queria deixar 2 indicações de livro, porque eu sou de letras, e se eu não falar de livro, eu vou me sentir um pouco mal. O primeiro livro, eu pensei em meninas mais novas e meninos mais novos. Esse primeiro, ele tá meio sujo, mas é porque o livro tem que ser sujo, né? Tem que ser usado. Esse aqui chama O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. A Giovana fez uma lista incrível. Pedro, e ela vai colocar. Sua voz tá falhando um pouquinho. Repete, por favor. O livro tem um livro, vamos lá, o livro chama O Ódio que Você Semeia, em inglês, né, porque eu sou teacher, The Hate You Give. É o livro que ele foi em primeiro lugar na lista do New York Times, inclusive gosto de perguntar quais são as mulheres negras que você lê, né? Porque eu conheço poucas. Eu leio muitas, porque faz parte da minha vida. Tem um filme, exatamente, e ele fala exatamente sobre a questão de você ser uma mulher negra e conviver com violência policial, né? Conhecer um pouco da questão. É um livro escrito por uma mulher negra americana, mas que parece muito que ela, sei lá, mora em Niterói, mora na Tijuca, mora em algum lugar que a gente conhece, porque essa história é muito real. Assim, é uma menina negra, né? Eu não vou falar muito porque não é spoiler, mas que ela começa a perceber o significado de ser uma mulher, uma pessoa negra na sociedade, o peso que isso tem na sociedade. Então, fica aí a indicação para vocês lerem. E o outro, que foi um tema um pouco da minha monografia, quando eu formei na faculdade, que chama Americaná, da Chimamanda, que é uma autora nigeriana incrível e que fala muito sobre questões de racismo de uma forma muito leve. Então, 2 indicações de livro para eu acabar, porque senão eu vou ficar falando até amanhã. Nada de viradão que eu tenho que dar aula amanhã cedo. Mas fica aí indicação. Eu queria agradecer real, vocês são muito incríveis. Obrigada de verdade pelo espaço. E estava nervosa, mas foi muito importante ocupar esse espaço. Obrigada de verdade, gente. Acabamos. Gente, a Fernanda me emocionou. Cheguei até a chorar, cara, quando ela falou das senhoras Poxa, na UERJ, cara, Caraca, é bizarro, assim. É real, realmente, né? Tocou meu coração. Surreal, surreal. É muito doido, e é uma reflexão, assim, que eu faço com os meus amigos, né? Sobretudo os brancos, né? Porque a gente tem que se reconhecer esse lugar da branquitude também, né? Porque assim como a gente não vai acabar com o feminismo sem os homens, né? Sem a participação ativa dos homens, a gente também não vai acabar com o racismo sem o branco se entender na sua branquitude, sem romper com algumas questões muito enraizadas, né? Então, de vez em quando eu troco uma ideia com amigos brancos, eu falo assim, gente, nos espaços que vocês frequentam, quantos negros tem? Quantos professores? Quantas pessoas frequentando a mesma festa que você? Quantas pessoas frequentando os mesmos espaços culturais? Né? Você chega numa festa com seus amigos, quantos negros tem nesse espaço? Acho que são questionamentos muito importantes, que às vezes a gente, né, enquanto dentro do privilégio branco, a gente não faz. Exatamente. A Fernanda falou a questão da universidade, eu estava lembrando assim, da turma que eu formei na faculdade. Não tinha mulher negra na minha turma. Nenhuma. E eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão. Na minha tinha uma e nós éramos 5 mulheres no meio de 40 homens. Eu e a Renata, a gente fez o FRJ. Então, assim, o número... O FRJ é muito masculina, gente. Muito masculina. E tem toda essa questão também, né? De poucas pessoas negras também. Sim. Aí eu tenho que só falar uma coisa, né, Giovana? Só... Por isso que eu amo a Unirio, né, Giovana? Na minha formatura do Júlio tinha muitas mulheres negras, tinha homens negros, tinha muitas mulheres também. É isso. Mas a gente não teve nenhuma professora negra. Unirio tem muita gente negra. É muito foda. Sim. Mas a gente precisa de mais, né, gente? Mais. Isso aí, precisa de mais, cada vez mais. É isso. É isso. Quem Fernanda, vai eu gostaria de te elogiar. Não, eu só queria finalizar aqui. Gostaria de te elogiar. Eu nunca tinha te ouvido falar, não te conheço, eu acho. E eu achei
perfeito e maravilhoso a forma como você conduziu a sua fala, como você foi calma. Obrigada. Você foi calma, mas também foi muito assertiva na sua fala. As palavras escolhidas foram ótimas. Então, assim, eu amei. Eu não te conheço e eu gostaria de falar que eu amei mesmo. Ai, obrigada, Nossa, Joana. eu também. Para me fazer chorar, meu amor, uma virginiana que não tem nada de água no mapa astral, tem que rebolar. Arrasou. Ai, gente, obrigada. De verdade, foi incrível, muito importante. sério. Foi muito importante estar aqui. Obrigada. Vocês são incríveis. Aprendi muito com vocês. Gente. Grande finale. Muito bom, conseguimos um negócio assim maravilhoso. Sim, eu falei que vem aí. Eu falei que o Vem Aí ia ser brabo. Eu falei, vem aí, o pessoal. Vem aí. Eu falei. Agora a publicidade dela. A publicidade dela. Gente, pois eu só falei sério, meu amor. Quase três. A gente chegou a ter 80 pessoas nessa live. Ficamos até ainda há pouco com 50 intactos. Ai, Júlio. Gente, é maravilhoso. Júlio, esse time é perfeito. Agora, a Alice falou, eu quero agradecer a mim mesma, agradecer ao grupo todo. Eu quero fazer uma pergunta. O Júlio aprendeu alguma coisa? Júlio, você conseguiu aprender alguma coisa, no fim das contas? Aprendi. Então tá aprendi, bom. Acima de tudo, que vocês são maravilhosas. Todas as meninas que apareceram Saiu pela aqui, ó, pela Não saiu. Nosso maravilhosa. Ele respondeu, não respondeu. Tem que falar uma coisa, tá? Tem que falar uma coisa. Das que estão aqui, pelo menos 3 me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. Foi quando eu tive a virada que eu descobri que ia ser pai. Renata, Pri, Joana, Giovana. Eu lembro que o quanto desespero que eu passei, o quanto elas me acalmaram, o quanto eu fui escroto pensando em situações com a mãe do meu filho, que elas falaram, você está sendo muito escroto. Você não é assim. Verdade. Para ser nosso amigo tem que ser assim, tem que ouvir. Tem que ouvir, exatamente. Ouvido ligado. E deu tudo certo, tá indo. Só tenho a agradecer pela presença de vocês, por terem participado. Eu não vou encerrar essa live, eu não vou ser o cara que conclui, porque é o cara que começou, o cara que vai concluir, não vou ser isso. Não, vai sim. Não, vai sim, você vai concluir falando o que é feminismo. Isso, muito bom. Júlio, então, aqui é assim, a gente que manda. Segura a marimba, meu amor! Júlio, olha só, a galera quer saber onde a live vai ficar salva. Bota no Google. Aí no final você diz, quando a gente acabar de falar, você diz onde a live vai ficar salva. Que eu acho que você vai postar, né? E no final você dá a dica aí pra galera, que a galera quer ver onde está a live. Bom. Então, para encerrar, vai estar postada no YouTube, eu vou passar o link para vocês, tá? E aí eu vou compartilhar tudo para vocês, só tem que fazer algumas edições só para poder ficar redondinha. E aí, muito pouco, né? Não é cortar fala, mas é só cortar o início, que a gente ficou cantando com o meu computador maravilhoso e tal, né? E aí, vou fazer essas edições e vou postar lá. Então, passo o link para vocês. Bom, e aí, para concluir, o que eu aprendi que é feminismo? É o direito radical da mulher saber que é ser humano. Falei? Direito? É o direito da mulher defender o que acredita, a vontade de que tem, na hora que tem, a vontade e, enfim, ser uma mulher sem ter que seguir nenhum padrão, sem ter que seguir nenhuma ordem pré-estipulada, principalmente se essa ordem for por homens. Estou errado? Tá bom, Júlio, tá bom. Tá bem, tá progredindo. Te dava 9. Gente, 8,5 pelo esforço, né? 8,5. Assinei meu nome certo. Dá mais meio aí. Gente,
Queria agradecer a todas vocês, foi incrível, né? Eu acho que outras mulheres, muitas poderiam estar aqui, né? Tem muitas aqui na live agora, a Laís, a Larissa, a Betina já passou, a Jéssica de Química, a Keila, enfim, não lembro se eu esqueci alguém, mas assim, eu queria agradecer todas as mulheres. Dai tá aí também, Daiane, então assim, eu acho que tem várias mulheres que passaram e poderiam também estar aqui falando tão bem quanto a gente é só um pequeno grupo, né, representando todas essas mulheres maravilhosas que trabalham com a gente, e eu acho que a gente está conquistando cada vez mais os espaços. Queria agradecer, meninas, foi ótimo, muito obrigada. Sigam a gente lá nas redes sociais, que eu já vi que vocês já estão me seguindo, pode seguir lá que eu gosto, tá, gente? A gente vai compartilhando informações e sempre crescendo, é importante. Faz a propaganda dela, a publi dela. Eu quero meus biscoitos, A publi dela. Obrigada, gente. Alguém mais quer falar? Eu queria agradecer também, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas. Várias dessas mulheres aqui são, além de parceiras de trabalho, são minhas amigas pessoais, mulheres que eu divido angústias, e é muito, muito, muito impotente, muito importante esse espaço que a gente tem aqui. Eu queria agradecer, só foi maravilhoso, vocês são maravilhosas. Queria agradecer aos alunos, meus alunos que estiveram por aqui também me assistindo. Eu tive alunos, ex-alunos, eu vi aí a Carol, a Isabel, a Maria Isabel, só gente maravilhosa. Beijo, gente. Beijos. Boa noite. Lindas, maravilhosas. Obrigada, gente, pela oportunidade. Beijo a todas, beijo a galera aí. Beijo, obrigada pela oportunidade, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo, obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau. Obrigada. Até amanhã, Antônia. Até amanhã. Muito obrigado.